Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos falar sobre um pensador que é, em partes iguais, assustador e profundamente libertador. Estamos falando de Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês frequentemente chamado de pai do existencialismo, mas ele não é um filósofo de sistemas abstratos, é um filósofo do indivíduo. De você e de mim. Vivemos em uma era de ruído constante, de opiniões da multidão, de algoritmos que nos dizem o que pensar e quem ser. Nesse mar de conformidade, a pergunta mais urgente é: como se pode ser um eu autêntico? Como viver uma vida que seja verdadeiramente sua? Poucos filósofos levaram essa pergunta mais a sério do que Kierkegaard. Sua obra não é um manual de autoajuda. É um espelho, muitas vezes incômodo, que nos força a confrontar as formas como nos enganamos. Ele nos fala de angústia, de desespero e do paradoxo da fé. Ele nos apresenta um caminho dividido em 3 etapas, 3 estágios da existência pelos quais uma pessoa pode ou não transitar. A grande pergunta que Kierkegaard nos lança através dos séculos é esta: você está vivendo uma vida de prazer, uma vida de dever ou uma vida de fé? E mais importante ainda, você escolheu essa vida ou simplesmente caiu nela? Esse é o cerne da nossa análise de hoje. Vamos desconstruir esses 3 estágios para entender o desafio existencial que ele nos propõe. Esta jornada nos levará a Copenhague do século XIX, nos confrontará com a sedução de Dom Juan, com a estabilidade do juiz e com o silêncio assustador de Abraão diante de Deus. O objetivo de Kierkegaard não é nos dar respostas fáceis, mas nos tornar conscientes da paixão infinita que o simples ato de existir como indivíduo requer. Antes de mergulharmos, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês estão vendo. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente de Copenhague no século XIX. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que gostem. Para começar, vamos nos situar. Søren Kierkegaard viveu de 1813 a 1855 na chamada Era de Ouro de Copenhague. Foi uma época de grande florescimento cultural, mas também, segundo ele, de uma sufocante conformidade burguesa. Sua vida pessoal foi marcada pela melancolia, por uma grande fortuna herdada que lhe permitiu não trabalhar, e por uma decisão que o definiria: o rompimento de seu noivado com Regine Olsen. Essa ruptura não foi um simples desamor. Para Kierkegaard foi um ato existencial. Ele sentiu que não podia arrastar Regine para sua própria e complexa melancolia, e que seu chamado filosófico e religioso exigia uma solidão absoluta. Esse evento se tornou o combustível para grande parte de sua obra, usando-o como exemplo das dolorosas escolhas que o indivíduo deve fazer. Mas seu grande inimigo intelectual não era uma pessoa, e sim 2 coisas. Primeiro, o sistema do filósofo alemão Hegel, e segundo, a multidão. Ambos, para Kierkegaard, eram máquinas de aniquilar o indivíduo. Eram formas de se esconder da terrível responsabilidade de existir. O hegelianismo era uma filosofia totalizante que tentava explicar toda a realidade, a história e o espírito como um grande processo lógico e racional. Um sistema magnífico, imponente e, segundo Kierkegaard, completamente desumano. Era uma catedral de pensamento onde não havia espaço para uma única pessoa real, com seus medos, suas paixões e suas escolhas paradoxais. E então estava a multidão, o público anônimo. Kierkegaard desprezava da opinião pública e a imprensa de seu tempo. Ele sustentava que a multidão é a não-verdade, porque nela ninguém tem responsabilidade pessoal. É fácil ser corajoso, cruel ou justo quando se esconde no anonimato do nós. O indivíduo, em contraste, está sozinho e é plenamente responsável. Nesse contexto, Kierkegaard propõe sua grande ideia: a verdade mais elevada não é a verdade objetiva, a da ciência ou da história, é a verdade subjetiva. Isso não significa que os fatos não importem. Significa que, para um ser existente, a verdade que define sua vida não é o que ele acredita, mas como ele acredita. A paixão, o compromisso e a interioridade são mais importantes do que a correção objetiva. Ele diria que um pagão que reza para um ídolo com paixão infinita está mais perto da verdade do que um professor de teologia que recita o credo corretamente, mas sem nenhum compromisso pessoal, apenas por costume. A verdade, para existir, deve ser apropriada, deve ser vivida, deve ser algo pelo qual você estaria disposto a viver e morrer. Esta é a base do seu existencialismo. Essa subjetividade radical nos expõe. Se não há um sistema ou uma multidão que nos diga quem ser, estamos sozinhos com nossa liberdade. E essa liberdade, diz Kierkegaard, produz angst,
que costumamos traduzir como angústia ou pavor, é um conceito-chave. Não é medo de algo específico, como um leão ou uma tempestade. A angústia é a vertigem da liberdade. É aquela sensação que você tem ao se debruçar sobre um abismo, não por medo de cair, mas pela aterrorizante possibilidade de que você pode escolher pular. É a consciência de nossa própria liberdade absoluta e da responsabilidade que ela acarreta. É a vertigem diante do poder ser. Adão, antes de pecar, sentiu angústia porque era livre para desobedecer. Se a angústia é a vertigem diante do futuro, o desespero é a doença do presente. É a doença do eu. Kierkegaard a descreve como a doença mortal. Não porque mate o corpo, mas porque mata o espírito. O desespero tem duas formas principais. A primeira é o desespero de não querer ser si mesmo, de querer ser outro. Esta é a pessoa que se odeia, que desejaria ser mais rica, mais inteligente, mais popular. É uma fuga constante da própria identidade. Mas há uma forma mais sutil e, segundo Kierkegaard, mais comum de desespero. É o desespero de não ter consciência de ter um eu. É a pessoa que vive tão imersa no mundano, em seu trabalho, em seu papel social, que nem sequer se dá conta de que é um indivíduo espiritual. A terceira forma é a mais desafiadora. É o desespero de querer ser si mesmo, mas pelos próprios meios. É o desafio prometeico. É o indivíduo que tenta construir sua própria identidade do zero, sem aceitar sua dependência de algo maior, o que Kierkegaard chamaria de Deus. Para ele, o eu só se encontra em uma relação correta com o poder que o constituiu. Esta é a condição humana, presos entre a angústia da liberdade e o desespero de não ser um eu autêntico. Então, como vivemos? É aqui que Kierkegaard introduz seus famosos 3 estágios da existência ou esferas da vida. Não são etapas de idade pelas quais passamos automaticamente. São escolhas. São formas de vida pelas quais se pode optar. É importante notar que são excludentes. Você não pode estar em 2 ao mesmo tempo. E a passagem de um para outro não é uma evolução suave. Requer um salto, uma decisão radical. Vamos começar pelo primeiro, o mais comum, o que Kierkegaard chama de estágio estético. O estágio estético é a vida vivida para o prazer, a novidade e a experiência sensorial. O esteta é a pessoa cujo objetivo principal é evitar o tédio. Sua vida é definida pelo instante, pelo gozo imediato. Não tem compromissos duradouros porque o compromisso é o inimigo do prazer, já que implica repetição e dever. Kierkegaard explora isso em sua grande obra Ou Isso ou Aquilo. A primeira parte é escrita da perspectiva de A, o esteta. Ele é engenhoso, romântico, poético e profundamente infeliz. Busca a beleza, a música, o erotismo, mas não busca a pessoa amada, busca o sentimento do amor. Busca a ideia da beleza, não a beleza em si mesma. O ícone supremo do esteta é Dom Juan, o sedutor. Kierkegaard analisa o Dom Juan de Mozart. O fascinante, ele diz, não é que Dom Juan ame 1003 mulheres. O fascinante é que ele não ama nenhuma. Ele não busca a mulher, busca o feminino. Cada conquista é apenas um instante de prazer que se desvanece e deve ser imediatamente substituído pelo próximo. É uma caçada infinita. O esteta, para evitar o tédio, pratica o que Kierkegaard chama de método da rotação. Não se trata apenas de buscar novos prazeres, mas de saber como desfrutá-los e quando abandoná-los pouco antes que se tornem maçantes ou exijam um compromisso. É uma arte refinada da superficialidade. É o curador de experiências que nunca se permite ser realmente tocado por nenhuma. Pense na cultura moderna do scroll infinito. A busca pela próxima imagem, o próximo vídeo, a próxima tendência é uma forma do método de rotação. Estamos constantemente estimulados, mas raramente nos comprometemos com algo que exige esforço ou tempo. O esteta é o mestre do FOMO, o medo de perder algo porque sua identidade depende de estar no próximo grande instante. Mas há uma armadilha. O esteta, em sua busca desesperada por tudo, termina sem ser nada. Seu eu é apenas uma coleção de momentos desconexos. Não tem uma identidade central. Vive no possível, mas nunca no real. E o resultado inevitável desta vida, diz Kierkegaard, não é a felicidade. É o tédio supremo. E o tédio é a antessala do desespero. Quando o esteta finalmente se dá conta de que nenhum prazer novo preencherá seu vazio, ele cai no desespero. Ele se dá conta de que uma vida sem escolha, sem compromisso, é uma vida sem um eu. No fundo desse poço de desespero, o indivíduo se confronta com uma escolha radical. Um ou isso ou aquilo. Pode permanecer no desespero estético ou pode dar o salto para o próximo estágio. Esse próximo estágio é o estágio ético. O salto se produz mediante um ato de vontade. O indivíduo decide escolher a si mesmo. O que isso significa? Significa aceitar a responsabilidade pela própria vida, aceitar os limites e se comprometer com algo além do prazer imediato.
É a decisão de ser uma pessoa coerente no tempo em vez de uma série de momentos desconectados. O ícone do estágio ético é o juiz Wilhelm, o autor da segunda parte de Ou Isso ou Aquilo. Ele escreve cartas ao jovem esteta A defendendo sua própria vida. O juiz é um homem casado, um cidadão respeitado, um profissional. Sua vida não é definida pelo instante, mas pela continuidade, pelo dever e pela lei moral universal. O esteta vive no possível. O homem ético vive no real. Ele escolhe o casamento não como um arroubo romântico, mas como um compromisso para toda a vida que deve ser renovado a cada dia. Ele escolhe seu trabalho não pela paixão do momento, mas como sua vocação e seu dever para com a sociedade. Seu lema não é aproveite, mas cumpra seu dever. No estágio ético, o indivíduo encontra um eu sólido. Ele se define por suas escolhas e suas responsabilidades. É o bom cidadão, o marido fiel, o amigo leal. Ele encontra um profundo significado em viver de acordo com as leis morais universais, o que filósofos como Kant consideravam o pináculo da moralidade. É uma vida de ordem, sentido e coerência. Para muitas filosofias, este seria o fim do caminho. Você superou o egoísmo estético e se tornou um membro pleno e moral da comunidade. Você é uma boa pessoa. O que mais poderia haver? Mas para Kierkegaard, isso não é nem de longe o fim. O estágio ético também tem seu próprio limite. Também pode levar ao desespero. O desespero ético surge quando o indivíduo se dá conta de duas coisas. Primeiro, que é incapaz de cumprir perfeitamente com o dever. Falha. Peca! A lei moral universal é um ideal que nunca pode alcançar plenamente. Isso lhe gera culpa. Ele se dá conta de sua própria insuficiência diante do ideal que ele mesmo escolheu. Segundo, e mais importante, ele se confronta com uma situação onde o dever ético universal entra em conflito com algo maior. O que acontece quando a lei moral ou universal te pede uma coisa, mas uma autoridade superior, um chamado pessoal e absoluto te pede outra? É aqui que a ética se rompe. E essa ruptura é o tema da obra mais assustadora de Kierkegaard, Temor e Tremor. Em Temor e Tremor, Kierkegaard, sob o pseudônimo de Johannes de Silentio, usa a história bíblica de Abraão e Isaac. Esta não é uma simples lição de obediência. É, para Kierkegaard, o exemplo mais assustador do problema. Deus ordena a Abraão que sacrifique seu próprio filho, Isaac. Abraão, o pai da fé, se dispõe a fazê-lo. Isso é o coração do absurdo. Pense nisso do ponto de vista do estágio ético. O que Abraão está fazendo é monstruoso. A lei ética universal mais alta é não matarás, e mais especificamente, um pai deve amar e proteger seu filho. Do ponto de vista ético, Abraão é sem dúvida um assassino. Não há como justificá-lo perante a comunidade. É um ato incompreensível. Se Abraão tivesse dito à sua esposa Sara, Deus me pediu para matar nosso filho, ela teria pensado que ele estava louco. Se tivesse dito ao sumo sacerdote, teriam-no detido. Abraão não pode falar. Não pode se explicar. Ele está completamente sozinho, em silêncio absoluto com esta ordem divina que anula a ética. Kierkegaard chama isso de suspensão teleológica do ético. A própria ética é suspensa, deixada de lado por um fim superior, um telos, que é a relação pessoal com Deus. Abraão se afasta do universal, a moralidade para todos, e entra em uma relação privada e absoluta com o absoluto Deus. É isso que define o estágio religioso. Não é simplesmente crer em Deus como faria o homem ético que vai à igreja aos domingos. O estágio religioso implica uma relação direta, pessoal e paradoxal com o absoluto, uma relação que pode exigir ir contra a razão e a moralidade universal. Para Kierkegaard, este é o movimento da fé. E a fé é um absurdo. É crer em virtude do absurdo. Abraão acredita que, de alguma forma, mesmo que mate Isaac, o terá de volta? Não há lógica nisso. É um paradoxo. É um salto no vazio, confiando unicamente em Deus e não na razão humana. A passagem para o estágio religioso requer uma dupla renúncia. Primeiro, o cavaleiro da fé, como Kierkegaard chama Abraão, deve fazer o movimento da resignação infinita. Deve renunciar a tudo o que ama no mundo. Abraão renuncia a Isaac. Ele o entrega por completo. Aceita que o perdeu para sempre. Mas então, o cavaleiro da fé dá um passo além, o passo do absurdo. Creio, ele diz, que apesar de ter renunciado a ele, o receberei de volta. E na história, Abraão recupera Isaac. Esta é a paradoxo. Primeiro ele perde tudo para depois recuperar tudo, mas de uma forma nova. Ele o recupera não como um direito, mas como um presente absoluto, em virtude do absurdo. Kierkegaard distingue o cavaleiro da fé do cavaleiro da resignação infinita. Este último é como um trágico herói, é um dançarino espiritual. Ele renuncia ao que ama e fica com a dor, mas o faz com grandeza. É compreensível, embora triste? Podemos admirá-lo. Mas o cavaleiro da fé é incompreensível. Depois de fazer um movimento de resignação, ele dá o salto e recupera o que perdeu.
E aqui vem o mais estranho. Kierkegaard diz que o Cavaleiro da Fé se parece exatamente com qualquer outra pessoa. Não é um asceta em uma montanha. É o funcionário de escritório, o lojista, a mãe de família. Por fora, ele parece um cidadão ético comum. Desfruta de sua comida, ama sua família, vai ao seu trabalho. Mas por dentro, ele fez o duplo movimento. Ele vive cada segundo de sua vida não como um direito, mas como um presente absurdo e maravilhoso de Deus. Renunciou a tudo e o recebeu de volta. Vive com a paz da fé, além da angústia e da ética. Chegamos assim ao salto de fé. É crucial entender que este salto não é um passo lógico. Não é o resultado de uma prova filosófica ou evidência científica. De fato, o salto só é possível precisamente porque a evidência falta. É um ato da vontade, não do intelecto. É apostar a vida inteira em uma relação pessoal com Deus que desafia a razão. É um risco total feito em solidão, angústia e paixão. Este é o indivíduo autêntico de Kierkegaard. Não é o esteta que é escravo de suas paixões. Não é o ético que é escravo do universal. É o religioso que é livre em sua relação absoluta com o absoluto. É o eu que se encontrou ao se perder em Deus. É o indivíduo que se atreve a estar sozinho diante do absurdo. Agora Kierkegaard era cristão. Para ele, o absurdo supremo era a encarnação. A ideia de que Deus, o ser infinito, eterno e imutável, se tornasse um homem, Jesus que nasceu, sofreu e morreu em um momento específico do tempo. Isso, para a razão, é a maior das paradoxos. Não se pode entender, só se pode crer ou rejeitar. Por isso, Kierkegaard foi um crítico feroz da cristandade de seu tempo. A igreja estatal dinamarquesa havia se tornado para ele uma instituição social. Ser cristão era algo cultural, confortável, ético. Era parte de ser um bom cidadão. Mas faltava a paixão, a angústia, o risco, a consciência do absurdo. Havia se tornado mais um sistema ético, não um salto de fé. Em seus últimos anos, ele lançou panfletos furiosos atacando a igreja oficial, acusando-a de ter traído o cristianismo do Novo Testamento. Para ele, ser um verdadeiro cristão era algo assustador, uma luta de toda a vida, um salto constante, não um rito social confortável. Essa luta lhe custou o desprezo da sociedade de Copenhague. Então, como resumimos esta jornada? Kierkegaard nos apresenta uma escada. O primeiro degrau é o estágio estético, a vida do prazer e a fuga do tédio. É uma vida de não escolha, uma vida de instantes. Mas esta vida inevitavelmente leva ao desespero, ao vazio de não ter um eu coerente. O segundo degrau é o estágio ético. Através de uma escolha, o indivíduo assume a responsabilidade. Ele se define pelo dever, pela moral universal e pelo compromisso. Ele se casa, trabalha, é um bom cidadão. Constrói um eu sólido e coerente. Mas esta vida também se rompe ao se confrontar com a culpa do pecado ou com o conflito com um dever absoluto. O terceiro e último degrau é o estágio religioso. Este não é uma evolução, é um salto na escuridão. Requer a suspensão do ético. O indivíduo, sozinho e em angústia, entra em uma relação pessoal e paradoxal com o absoluto. Vive em virtude do absurdo. É o cavaleiro da fé, que parece ordinário, mas vive cada instante como um presente milagroso. O legado de Kierkegaard é imenso. Embora tenha sido ignorado em sua época, ele se tornou a inspiração fundamental para o existencialismo do século XX. Pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger tomaram suas ideias de angústia, liberdade, absurdo e a primazia do indivíduo como ponto de partida. Sartre, por exemplo, tomaria a angústia da liberdade, mas eliminaria Deus. Para Sartre, estamos condenados a ser livres em um universo sem um absoluto. Camus exploraria o absurdo, a colisão entre nosso desejo de significado e um universo silencioso, e proporia a rebelião em vez do salto de fé. Kierkegaard é a raiz de todas essas conversas. Kierkegaard não nos oferece conforto, não nos dá um sistema para nos escondermos. Ele nos tira todas as desculpas. Nos arranca da multidão e nos planta sozinhos diante do espelho. Ele nos pergunta quem você é. Você escolheu sua vida? Ou você está simplesmente à deriva no estágio estético ou ético, sem nunca ter se confrontado com a verdadeira escolha de sua existência? Sua filosofia é um remédio amargo. Ela nos obriga a considerar que a vida mais confortável, a mais aceita socialmente, a mais ética, pode ser também uma forma de desespero, se não tiver sido escolhida apaixonadamente a partir da individualidade mais profunda. Nos lembra que ser um indivíduo é a tarefa mais difícil e a mais importante que temos. Foi uma jornada densa, mas espero que fascinante. Explorar Kierkegaard não é apenas estudar história da filosofia, é nos olharmos diretamente no espelho de nossas próprias decisões e compromissos. É um pensador que não nos deixa indiferentes, que nos exige tomar uma postura. Obrigado de verdade por me acompanhar nessa análise profunda, por dedicar seu tempo a essas ideias.
Mas a conversa não termina aqui. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Em que estágio da existência vocês acreditam que nossa sociedade atual passa a maior parte do tempo? Vocês se identificam mais com o esteta, o ético, ou com a luta do Cavaleiro da Fé? Deixem suas reflexões nos comentários. Eu realmente leio e valorizo cada uma delas. Se vocês gostam dessas análises profundas, dessas desconstruções de ideias complexas, por favor considerem se inscrever no canal e ativar as notificações. É a melhor forma de apoiar este projeto e de não perder nossa próxima jornada intelectual. Até a próxima, Mentes Curiosas! Para aprofundar um pouco mais, é vital entender o uso que Kierkegaard faz dos pseudônimos. Ele não assinou obras como Ou Isso ou Aquilo ou Temor e Tremor com seu próprio nome, usou autores fictícios. A, o esteta, B, o juiz, Johannes de Silentio, o admirador de Abraão. Por que essa comunicação indireta? Kierkegaard acreditava que a verdade subjetiva não pode ser ensinada diretamente. Se ele te dissesse, você deve ter fé, isso seria apenas outra verdade objetiva, outra regra externa. Em vez disso, ele te apresenta possibilidades de existência. Ele te apresenta o esteta, ele te apresenta o ético, ele te apresenta o cavaleiro da fé. Não te diz qual escolher. Ele te mostra as vidas para que você sinta o chamado, o desespero e a necessidade de escolher. O objetivo não é que você concorde com B ou com Johannes de Silentio. O objetivo é que, ao lê-los, você se veja forçado a examinar sua própria vida. A escrita de Kierkegaard é um espelho socrático. Ela é projetada para te fazer perguntas, não para te dar respostas. Ele quer que o leitor se torne um indivíduo, não um discípulo. Voltemos ao esteta por um momento. Kierkegaard distingue entre dois tipos de esteta. O primeiro é o esteta imediato, aquele que simplesmente persegue o prazer sem pensar, como Dom Juan. Mas há outro mais refinado e perigoso. O esteta reflexivo? Este é o romântico, o poeta, aquele que vive na melancolia e na nostalgia. Seu prazer é a lembrança, a tristeza interessante. Este esteta reflexivo é ainda mais escravo, porque nem sequer vive no presente. Vive em uma versão idealizada e poética do passado. É o diário de um sedutor que se encontra em Ou Isso ou Aquilo. O sedutor Johannes não está interessado na moça Cordélia. Está interessado no processo da sedução, na engenharia psicológica, em convertê-la em uma obra de arte para sua lembrança. Assim que a tem, ele perde todo o seu interesse. Tanto o esteta imediato quanto o reflexivo terminam no desespero porque ambos evitam a escolha que define o eu. A escolha ética não é uma escolha entre o bem e o mal. Isso vem depois. A escolha ética fundamental é a escolha de querer escolher. É o ato de vontade que diz, minha vida não será um acidente, será uma construção. E sobre o estágio ético, é chave entender sua conexão com o universal. O homem ético é transparente. Para si mesmo e para os outros, seus deveres são claros, são os deveres de todos. Não mentirás, serás um bom pai, cumprirás tuas promessas. Sua identidade se funde com seu papel social. É previsível e nessa previsibilidade encontra a paz e o sentido. O problema é que essa transparência é para Kierkegaard uma ilusão. A vida real não é tão ordenada. A vida nos lança paradoxos. A vida nos apresenta momentos como o de Abraão, onde o universal não é suficiente. O homem ético, ao definir seu eu por seus deveres universais, perde a si mesmo como indivíduo. Ele se torna um cidadão ou um esposo, mas não este indivíduo singular. A crítica de Kierkegaard à ética é sutil. Ele não diz que a ética seja má. De fato, é um estágio infinitamente superior ao estético. O que ele diz é que não é o fim. É uma etapa necessária. Você não pode pular do estágio estético para o religioso. Por quê? Porque para poder suspender a ética, primeiro você tem que ter ética. Você tem que ter se comprometido plenamente com o dever universal. Só alguém que ama profundamente a ética, que sente o peso do não matarás em cada fibra de seu ser, pode sentir o terror absoluto da ordem de Deus a Abraão. Um esteta simplesmente daria de ombros. Abraão, como homem ético, é o único que pode experimentar o temor e tremor. Por isso é o pai da fé. A fé pressupõe a ética e depois a transcende no paradoxo. Isso nos leva de novo ao silêncio de Abraão. É um silêncio de solidão. O herói trágico, como um general que sacrifica sua filha pela nação, pode ser entendido. Choramos por ele, mas o entendemos. Ele agiu por um bem ético superior, salvar a cidade. Mas Abraão não tem justificação ética. Seu ato é para ele e para Deus. Ele está sozinho. O cavaleiro da fé está fundamentalmente sozinho. E aqui Kierkegaard nos lança uma advertência. Como sabemos se alguém é um Abraão ou simplesmente um louco? Como distinguimos o salto de fé da tentação? O próprio Abraão não podia ter certeza. A fé não é certeza. A fé é a paixão de manter a relação com Deus em meio à incerteza mais absoluta. É um risco que dura toda a vida. A fé para Kierkegaard não é um consolo.
é a coisa mais difícil do mundo, é muito mais fácil ser um esteta e buscar o prazer, é mais fácil ser um ético e seguir as regras. O mais difícil é ser um indivíduo sozinho, em uma relação apaixonada com o absoluto que pode te pedir qualquer coisa. Esta é a visão radical do cristianismo como existência. Assim, quando Kierkegaard nos olha hoje, ele nos pergunta: sua vida é uma evasão? Estética. É uma conformidade confortável, mesmo uma conformidade moral? Ética. Ou você se atreveu a ser um indivíduo, a enfrentar a angústia de sua liberdade, a encontrar seu eu na relação com aquilo que te transcende, seja lá o que isso signifique para você? Sua mensagem não é que todos devamos nos tornar religiosos ao estilo de Abraão. Sua mensagem é que devemos ser conscientes. Devemos escolher. Devemos viver com paixão. A pior vida para Kierkegaard é a vida não vivida, a vida do espectador, a vida do membro da multidão. A vida sem risco, sem paixão e sem um eu. Kierkegaard morreu jovem, aos 42 anos, colapsado na rua, esgotado por sua luta filosófica e seu ataque final à igreja. Foi um cometa, uma figura solitária cuja obra foi escrita não para seu tempo, mas para o nosso. Para a era do indivíduo massificado, para a era da distração estética, para a era que mais precisa lembrar o que significa existir. Seu uso da ironia e do sarcasmo foi sua principal ferramenta. Ele zombava dos professores, dos jornalistas, dos bispos. Ele os chamava de docentes da existência, pessoas que haviam transformado a vida em um conjunto de lições chatas em vez de uma aventura perigosa. Ele queria despertar as pessoas, mesmo que isso significasse que o odiassem. A subjetividade é verdade continua sendo sua frase mais revolucionária. Não é um cheque em branco para o relativismo, é um chamado à responsabilidade. Você não pode terceirizar sua existência. Você não pode deixar que a ciência, nem a igreja, nem a política, nem a multidão te digam como viver sua única vida. Essa carga, essa gloriosa e assustadora carga, é só sua. No fim, Kierkegaard é o filósofo da interioridade. Em um mundo obcecado pelo externo, pelo sucesso, pela aparência, pela opinião pública, sua voz nos chama a voltar ao único lugar onde se decide a verdade de uma vida. Ele nos chama a voltar a nós mesmos, a esse espaço silencioso onde, em meio à angústia, escolhemos quem ser. Assim, a jornada de Kierkegaard é uma jornada para o interior. É a rejeição da verdade fácil da multidão e do sistema, é o movimento desde a vida de prazeres passivos do esteta, passando pela vida de responsabilidade universal do ético, até a vida de compromisso pessoal e paradoxal do cavaleiro da fé. É um chamado para deixar de ser um espectador e se tornar o protagonista de sua própria existência. Kierkegaard não nos dá respostas. Ele nos dá melhores perguntas. E talvez essa seja a marca do maior dos mestres. Ele não te diz o que pensar, ele te obriga a pensar por si mesmo e a viver as consequências desses pensamentos. Foi uma jornada densa, mas espero que fascinante. Explorar Kierkegaard não é apenas estudar história da filosofia, é nos olharmos diretamente no espelho de nossas próprias decisões e compromissos. É um pensador que não nos deixa indiferentes, que nos exige tomar uma postura. Obrigado de verdade por me acompanhar nesta análise profunda, por dedicar seu tempo a essas ideias. Mas a conversa não termina aqui. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Em que estágio da existência vocês acreditam que nossa sociedade atual passa a maior parte do tempo? Vocês se identificam mais com o esteta, o ético, ou com a luta do cavaleiro da fé? Deixem suas reflexões nos comentários. Eu realmente leio e valorizo cada uma delas. Este é um espaço para a curiosidade rigorosa. Se vocês gostam desses análises profundas, dessas desconstruções de ideias complexas que nos ajudam a entender melhor nosso mundo e a nós mesmos, por favor, considerem se inscrever no canal e ativar as notificações. É a melhor forma de apoiar este projeto e de nos assegurarmos de que possamos continuar tendo essas conversas. Há um universo de ideias a explorar. Obrigado por pensarem comigo. Até a próxima, Mentes Curiosas.